Olá, olá! Nossa super lua cheia em Gêmeos chegou e com ele o nosso oráculo de lua cheia. Preparados para receberem uma mensagem que fale aí com o inconsciente de vocês e seja luz, né? A intenção é sempre essa. Vamos lá, eu sou Rebeca, terapeuta, mentora. Aqui no canal a gente segue as fases lunares com uma espiritualidade prática, né? Consciência. E aí a gente já tem aqui 2 vídeos publicados dessa alunação escorpiana. O Bússola Lunar, tem link aqui na descrição. O Ativação Lunar, que fala sobre manifestação, dessa vez veio com bônus de meditação, enfim. Dá uma olhada aqui na descrição para saber mais. E aí na Lua Cheia é o nosso momento oracular, né? A Lua Cheia nos revela coisas e o oráculo nos ajuda a revelar o que está no nosso inconsciente. Como normalmente acontece, teremos 3 mensagens de oráculo. Eu vou pedir para você ter um tempo para respirar fundo. Então fecha os seus olhos, respira fundo, se conecta, né? Tenha em mente que esse é um vídeo, né? E eu captei aqui energias do coletivo. Então, às vezes, dentro de uma mensagem oracular coletiva, uma palavra, uma ideia, uma frase já agrega na nossa jornada, tá? Então, tenha isso em mente para o melhor aproveitamento desse vídeo, tá? Inclusive, aqui na descrição vai ter também o link para um vídeo em que eu falo sobre o uso consciente das mensagens de oráculo coletivas, tá? Acho que vale muito a pena ver, tá bom? Acho que é isso, né? De introdução aqui. Vamos às nossas mensagens. Se você quiser saber mais sobre mim, sobre o meu trabalho, vai aqui nos links da descrição também, né? Eu preparo a descrição com muito carinho para que vocês possam aprofundar nesse conteúdo e também saberem mais sobre mim, sobre o meu trabalho, tá bom? Espero por vocês. Vamos então para as nossas mensagens. Um beijo com muito carinho para todo mundo. Olá, seja muito, muito, muito bem-vindo à opção número 1 aqui dessa estrelinha linda. Tô apaixonada por esses enfeites de Natal que a minha filhota fez com a Dinda dela. Vamos lá para a mensagem de vocês. Pega só o que for para você. Não esquece, tá, de deixar o seu like aqui, de indicar esse vídeo para quem você acha que pode se beneficiar também, tá bom? E vamos lá, eu me coloco como um canal aqui para receber a mensagem para o grupo número 1, que seja a luz na sua vida, que pelo menos alguma palavra, alguma frase aqui ilumine a sua jornada. Está feito, assim é. Vamos lá, vamos começar com o arcano maior, regendo o momento de vocês, grupo 1. Oi, diabo com temperança. Que bom que veio com a temperança, né? Que bom. Muito bom. Porque assim, o que o diabo fala, né? O diabo, ele representa as nossas sombras, tá? Essa mesmo, essas aí, que todos nós temos, né? O nosso lado sombra que existe, tá? Existe na gente e assim, faz parte da nossa natureza humana, tá? Esse processo de lidar com as sombras, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: eu não tenho medo das minhas sombras, eu dou nome a elas, né? No nosso processo de evolução espiritual, a gente não elimina as nossas sombras como se elas nunca tivessem existido. O que acontece é que a gente olha para elas de frente, a gente conhece esse nosso lado, a gente conhece essa parte nossa que é dualidade, né? A experiência na Terra, ela é marcada por dualidade, certo? A Terra é um planeta em que existe o dia e a noite, né? Tudo aqui é contrastante, né? O amor e o ódio e, sabe? Você pode perceber que é tudo isso, tudo com esses dois lados é a programação aqui da Terra para nossa evolução espiritual, tá? Quando sai o diabo com a temperança, a gente está lidando com um processo de cura, né? A temperança fala sobre cura, a temperança fala sobre
temperar, sobre equilibrar as coisas. E é muito especial essa reflexão. Olha que interessante que eu vi aqui. Tá vendo esse sol aqui atrás, ó? Olha como se parece com o que vocês escolheram. Olha que lindo. Interessante, né? Meio que uma confirmação, assim. Ou até mais coisa que a gente vai vendo aqui ao longo da leitura. Mas é isso, né? Existe um processo, né, na psicanálise da integração das sombras, certo? E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a gente reconhecer que elas existem, dar nome para elas, entender que isso faz parte de quem a gente é por inteiro, né? Por inteiro, a gente inteiro tem defeitos e qualidades, tá? E aí, a nossa função é desenvolver ferramentas para lidar com essa situação, né? Então, assim, o ganho de consciência traz pra gente, né, a sabedoria para lidarmos com essas sombras, tá? Não sei bem qual é aqui a sua, né? A gente, de repente, vai abrir mais isso durante a leitura, mas essa já é uma mensagem, né? Vou escolher uma leitura coletiva e tal, talvez a mensagem seja para mim, talvez não seja. Essa é uma mensagem universal, né? Essa mensagem do início, é uma mensagem comum a todos nós, seres humanos encarnados nesse planeta. Tá? Então aqui é muito sobre isso, né? Você não foge das suas sombras, você olha para elas. Você cria consciência delas. Você desenvolve ferramentas para lidar com elas. E quando você faz isso, você ilumina essas sombras. É esse o processo de cura. Tá? Então, aquilo ali que você considera um defeito, sempre vai estar ali. Só que você consegue equilibrar essa energia, né, de uma forma que ela não domine você, de uma forma que você crie consciência a ponto de você escolher o que vai ser maior, o que vai ser expresso na sua personalidade no mundo, tá? Ó, eu tô aqui lidando com uma adaptação aqui na leitura. Paciência comigo, tá? Porque eu ainda não me entendi assim com essa ferramenta nova. Eu expliquei isso na leitura passada, né, do mês passado. O meu negócio, o meu suporte no celular, ele quebrou no mês passado, no dia que eu fui fazer a leitura. Aí eu fui lá e comprei um outro. Só que assim, eu ainda não me encaixei nele, entendeu? Pra ser sincera, assim. E aí eu tô aqui, tá? Tô aqui. Tô entendendo aqui como é que fica mais confortável, como é que fica melhor pra mim, enfim. É um processo. Assim como esse, né? Só que exemplificado numa coisa corriqueira, tá? A gente vai temperando, né? Até encontrar o que é o nosso equilíbrio. O que mais, grupo 1? Saíram 2 aqui. Ui, olha a sombra aparecendo. Caraca, será que essas cartas vão ficar boas? Gente, ó, 7 de espadas. Deixa eu já mostrar, tá? Porque aí se não aparecer tudo. 7 de espadas com o imperador. A sombra tá aqui começando a aparecer, tá? Vamos falar um pouco sobre isso. Deixa eu só tirar as outras, ó. Cavaleiro de paus com rei de espadas, um monte de cartas da corte. Um monte, né? O imperador não é uma carta da corte, mas é porque aqui tá muito a coisa dos personagens, né? Vamos lá, o que mais?
As de espadas. Existe um ganho de maturidade aqui tão bonito. Mas tão bonito. Assim, é tão bonito esse processo que tá aqui. Fundo do deck, claro, né? O Dependurado aqui. O Dependurado é uma carta que fala sobre ganho de consciência, tá? Sobre esse processo de despertar. A vida, ela te coloca de cabeça para baixo para você enxergar alguma coisa que você não está enxergando. Provavelmente é esse o processo pelo qual vocês estão passando agora ou pelo qual vocês passaram recentemente, eu não sei, né? Cada um vai estar num momento dessa historinha aqui que o tarot tá contando. Mas aqui a gente está falando sobre uma sombra que está muito relacionada aqui ao orgulho, à necessidade de controle. Para alguém, isso manifestado em figuras de autoridade, o que pode começar com a relação com o pai, tá? Porque as pessoas na nossa vida, elas são espelhos, né? Então, às vezes, para a gente olhar para as nossas coisas, a gente cruza com pessoas, com almas ali, que vão trazer desafios pra gente, em que a gente vai trabalhar exatamente essas coisas, né? Às vezes isso vem na figura de um pai, na figura de um chefe, na figura de alguma figura de autoridade, que vai fazer a gente amadurecer alguma coisa na gente, tá? Pode ser. Mas pode ser que também é muito você, né? A energia masculina tá muito forte aqui, o que não quer dizer que eu esteja falando com um homem. Eu tô falando aqui sobre energia yang, né? Então, assim, a gente tá falando muito aqui sobre a necessidade de conquista, sobre estrutura, sobre ação, sobre a maneira como você age no mundo, a maneira como você conquista no mundo, tá? Sendo você homem ou mulher. E aqui a gente tem nitidamente, né, um processo de sabotagem. Então, 7 de espadas com o rei não é um rei, um imperador. É com o imperador, né? Então, assim, esse imperador, ele acha que ele tá no domínio das coisas, mas ele não está. Aqui tem muito sobre isso, né? Tipo, eu sei que eu tô dominando, sabe aquela coisa de você confiar demais em você mesmo, né? Ou você... Aqui tem uma coisa com orgulho, tá? Orgulho e uma ilusão, assim, no que se refere ao controle. Essa carta do imperador particularmente pode estar falando sobre um imperador que não olhou para a própria criança. Muito possível isso, tá? Já vou explicar por quê. Tá vendo? É como se a criança dele estivesse dormindo aqui. Então só assim, aquela coisa, a criança tá dormindo, né? Eu não tô olhando, tá dormindo. Ao mesmo tempo, essa mesma criança dormindo é a criança que está sabotando o império dele. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que às vezes questões internas, mal resolvidas, que podem ter a ver com questões de infância, trazem para o imperador uma questão que, apesar da capacidade de liderança e de poder que ele tem, ele era ou é imaturo emocionalmente. Tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque a gente tem um cavaleiro de paus aqui, impulsivo, né? Que sai agindo sem medir consequência, que sai invadindo territórios porque eu quero que seja assim, porque tem que ser do meu jeito, né? Que nem uma criança mimada, sabe? E aí esse é o lado sombra, né? Porque na verdade esse imperador
na figura, né, arquetípica aqui do Cavaleiro de Paus, ele é uma pessoa sem estratégia, uma pessoa que não espera o tempo das coisas, é uma pessoa, às vezes, que pode ser injusta, é uma pessoa que acha que está no controle, no domínio das situações e que faz o que quer e que vai ser do jeito que quer e que não leva em consideração o cenário inteiro. É uma pessoa que sai atropelando tanto as coisas que não consegue verificar os detalhes das coisas e que por isso cai do cavalo, tá? Provavelmente foi o que aconteceu aqui. E eu sinto que isso já aconteceu, né? Porque como a gente tem o diabo com a temperança, a gente tá falando aqui de um processo de cura, né? Assim, e aí, se essa leitura estiver falando com você, presta bastante atenção se esse processo de cura tem a ver aí com a sua criança interior. Isso aqui é uma leitura coletiva, né? Eu não tô com você conversando, entendendo a sua história, a sua vida, te ouvindo, né? Jogando o tarô especificamente para você, pra gente acessar o seu inconsciente, tá? Mas, assim, se pergunta se esse Cavaleiro de Paus, que acha que pode fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, no fundo, é uma criança mimada, querendo ter as suas vontades satisfeitas. Vontades essas que de repente não foram satisfeitas na infância, certo? É muito comum. Essa dor é uma dor bastante comum. Eu vejo, né, porque me vem a imagem desse Cavaleiro de Paus caindo do cavalo, tá? E tá tudo bem. Tá tudo bem, porque às vezes pra gente enxergar certas coisas a gente precisa cair mesmo. Senão a gente não enxerga, senão a gente tá ali, ó. Porque aqui eu tô lidando com pessoas que têm um poder pessoal muito grande. Eu tô lidando com grandes conquistadores aqui, tá? Você é uma pessoa que você conquista o que você quiser na sua vida. Sabe? Você tem uma força de conquista muito grande. Então, assim, se você não cai do cavalo, você vai achar que você tá por cima da carne seca, entendeu? Não tem jeito. Às vezes, aqui tem que rolar um exercício de humildade para você poder olhar aqui pro que você precisa curar, né, em você, tá? E esse processo enfim, né, de novo, eu não sei em que momento dessa história você tá, mas é um processo que amadurece você. Você sai, né, da figura do Cavaleiro de Paus para um Rei de Espadas. Olha só, aqui as raposas, a raposa, tá, gente, representa estratégia, tá? A raposa está de costas aqui, ela está de costas aqui. Quando esse Cavaleiro de Paus vira um Rei de Espadas, essa raposa, ela fica de frente. Ela tá junto com a espada, que é a capacidade estratégica, a capacidade de olhar a verdade, a capacidade de julgar com justiça. As de espadas é quando você vê algo com clareza. E para a gente olhar alguma coisa com clareza, a gente precisa saber discernir o que é o nosso ego, do que é a verdade. A verdade não é o que você quer que seja porque você quer que seja, entendeu? Não é. Então, no final das contas, quem é que reina? Olha onde está a coroa. Na espada. O que faz um rei, né? O que faz um imperador? A capacidade dele de discernir o que é correto. O que está de acordo com valores elevados. O que é, de fato, uma boa ideia. O que é algo digno, né, claro, justo
O imperador, um rei de espadas, ele não vai tomar a decisão com base nas vontadezinhas dele, entendeu? Batendo o pé porque eu quero que é do meu jeito. Se ele agir dessa forma, o reino dele acaba. Ele tem que olhar pro reino dele. Ele tem que olhar para o todo. Entende? Isso é um desafio, né? Porque pensa comigo como é desafiador. Você sendo uma pessoa que conquista o que você quer, se você é imaturo, você conquista o que é o seu bel prazer, né? Vai conquistar. Só que assim, esse conquistar, tudo você pode, mas nem tudo te convém, entendeu? Aqui tem muito disso, né? Você ter descoberto isso. Você pode tudo que você quiser, mas nem tudo te convém. Porque você pode sair alucinadamente com o seu cavalinho e que se dane o resto, porque eu vou fazer o que eu quero do jeito que eu quero, e cair do cavalo. Certo? Ou você aqui pode usar o seu poder enorme para o que é certo, para o que é justo, para o que é nobre. Essa palavra veio aqui como uma luva. Nobreza. O poder que é concedido a você não é um poder para servir a você. Nada nesse mundo que seja honrado e nobre é feito assim. Tudo nesse mundo que é honrado e nobre é feito em nome do bem maior. Por isso é tão importante você ter poder e estar de mãos dadas com Deus. Talvez você esteja descobrindo isso agora, talvez você tenha descoberto isso recentemente. Eu só sei que, com certeza, isso vai te fazer um grande líder. Tá? Então, qualquer queda aí que você tenha tomado, alguém pode ter sido roubado, enganado, tá? Passado para trás. E aquela situação assim de, ninguém me passa para trás, sabe aquela coisa? Ninguém me passa para trás, aí até que um dia acontece. E mas por que Deus permitiu isso? Para você entender, para você ser humilde, para você entender que você tem que estar junto com Ele. E tá tudo bem, faz parte do seu processo. Tem uma história, eu tenho um tarô muito, muito bonitinho, que é um tarô que traz lendas do mundo inteiro. E aí a carta do julgamento desse tarô, deixa eu ver se eu pego aqui, peraí pra mostrar pra vocês. Eu fui buscar a história aqui e na verdade não gravou. Olha, eu quero mostrar só o livro, tá? Peraí, foi só o que eu fiz também. Aí que eu me toquei, será que tá gravando? Esse livro aqui, tá? É de um tarô que conta aqui várias histórias. E tem a história do Rei Macaco, que eu vou deixar pra vocês, se vocês quiserem procurar. É uma história da mitologia chinesa, tá? Do Rei Macaco. Mas basicamente é essa história que tá aqui. Né, se alguém quiser se aprofundar, gostar de, sei lá, de ouvir mais histórias sobre o assunto, tá se trabalhando nesse sentido, né, se identificou nessa leitura, tá se trabalhando nesse sentido. A mitologia, ela tem esse poder sobre a gente, né, as histórias nos ajudam muito, né, é muito o que é a base do tarô também, né, o tarô trabalha com simbologia, né, e a partir dessa simbologia a gente vai se trabalhando internamente e as lendas, né, enfim, também tem esse poder sobre a gente, tá? Então é basicamente essa história, né? Era um macaco que se achava, né? Ficava desafiando o Buda aí, e aí tomou um sacode, tá? E aí ele teve que passar por um tempo ali de aperfeiçoamento, e isso fez com que ele se tornasse um grande sábio, né? Servindo então ao que realmente interessava. Na verdade, no final das contas, é um ajuste, né? É assim, é Deus falando, olha,
eu não te fiz poderoso assim, com essas suas habilidades de liderança e tudo isso, para você ficar servindo aos seus desejos. Eu te fiz com esse potencial para você servir a algo maior. É basicamente isso, tá? Vamos continuar a leitura de vocês. Olha isso. E o que é isso aqui? 3 de copas com 3 de paus. Ás de paus. Aqui é você entendendo que você age junto com a fonte. O que é a fonte? A fonte criadora de tudo que é. Deus. Deus, o universo, presença divina. O que você quiser chamar. Tá? E aí você entende que é muito mais leve e muito mais promissor trabalhar junto com a fonte. Pois tem uma meditação aqui no canal na semana passada que traz uma meditação de alinhamento. Pode ajudar muito, tá? Eu vou deixar linkado aqui na descrição, já vai estar mesmo, porque aqui na descrição vão estar linkados os vídeos dessa alunação, então bússola lunar, ativação lunar, que esse mês está falando sobre cocriação e alinhamento com a fonte, inspirado na lua crescente em peixes, que veio junto com essa meditação, que você pode fazer e vai te ajudar nesse processo com certeza, tá? Então já vai estar aqui na descrição, tá? É um belo caminho aqui, tá? Um belo caminho. É que eu posso estar lidando com gente que ainda tá na fase do tipo assim, ah, mas por que eu caí do cavalo? Então, tudo bem, tá? Que a ficha vai cair. Já vou para os oráculos, tá? A leitura de vocês já tá grandinha, né? Deixa eu tomar meu chá. Vamos lá. Vou pegar anjos da abundância para vocês. Nossa, isso aqui vai ajudar tanto vocês nesse processo. Ou tá ajudando, ou enfim, ou vai ajudar. Mas é assim, porque o trabalho de caridade aqui é muito interessante. Por quê? Porque eu estou falando com pessoas que estão saindo ou ainda estão num padrão de egoísmo. É o que eu tô falando, vocês são muito... Se essa leitura não for pra você, vai assistir outra, tá? Eu tô aqui dando a mensagem que tá vindo, tá bom? Que então, lidaram aí com um padrão de ego mesmo, tá? De egoísmo, de arrogância pra alguém, tá? E tá tudo bem, já falei, né? Falei lá no início. Tem as nossas sombras, elas estão aí e tudo mais. E não é que... E tudo bem, entendeu? Elas fazem parte de quem a gente é, entende? De alguma forma isso tá ali, ao teu lado sombra do teu lado poderoso, né? Tanto é que assim, na carta do imperador é justamente isso. O imperador é o arquétipo de quem conquista, de quem ordena, de quem estrutura, de quem faz, de quem acontece. No lado sombra do imperador, ele é controlador, ele é arrogante, é tudo isso, tá? Quer as coisas do jeito dele, né? Enfim. E aqui, especialmente essa questão, tá? De você olhar, de repente, para a caridade, pode te aperfeiçoar muito, muito. Aqui a gente tem, ó, a fonte com celebração, então a coisa da comunidade, né? Porque você começa a olhar para o que está ao seu redor. A olhar, inclusive, ao que o seu poder pode servir, entende? Lembra que eu falei, assim, o seu poder, ele não tá aqui para servir só aos seus caprichos, assim. Ele tá para servir ao bem maior. Então, por exemplo, se você constrói um grande império, esse império não pode servir só aos seus interesses, entendeu? Ele tá aqui para servir a outras pessoas também. Sabe? Como isso, né? Sei lá, você
Ai, sei lá, gente, isso é um exemplo muito aleatório. Você cria uma fábrica, que isso é meio dá pra visualizar, né? Você criando uma fábrica no meio de uma área da natureza. Você não sai construindo do jeito que você quer a fábrica no meio da natureza e que se dane a natureza, entendeu? Porque aquela natureza serve ao mundo. Sabe assim, a terra não é só sua, né? Então, assim, sabe, você começar a ter, não sei lá se esse exemplo foi bom, tá? Mas começar a ter um senso de comunidade, um senso do que você faz e que impacta na vida de outras pessoas. Às vezes, você estava num padrão em que você estava olhando só para os seus problemas, como se as outras pessoas ao seu redor não tivessem os dela, né? Isso é mais comum do que parece. Sei lá, você acha que algum amigo seu tem que te atender, entendeu? Aí se a pessoa não te atende, você fica irritado, fica irritada. Cara, você pensou já se a pessoa tá com um problema também, entendeu? Às vezes é assim, às vezes é uma coisa muito pequena isso aqui, né? Que você acha que as pessoas têm que estar à sua disposição, mas assim, já olhou, de repente, se a pessoa também tá precisando de alguma coisa, entende? Nesse sentido, né? E aqui, de fato, fazer trabalho voluntário, né, é muito engrandecedor, assim, para o desenvolvimento da nossa compaixão, né? Além disso, tudo aquilo que a gente doa para os outros, tá? E aí pode ser num trabalho voluntário, pode ser em doação mesmo, né? Doação de coisas. Mas, gente, às vezes isso aqui é só sobre, sei lá, dizer um bom dia para alguém, sabe? Às vezes você salva o dia de outra pessoa só porque você deu um bom dia sorridente pra ela, cara. Impressionante, sabe? Às vezes a pessoa tá num dia muito ruim. Você nem sabe. Às vezes é uma pessoa desconhecida. Às vezes é sei lá, uma pessoa assim, um senhorzinho que fala com você no metrô. E que, poxa, a pessoa só quer ser ouvida um pouco, sabe? Aí, pô, você olha com mal sem paciência, assim, mas faz aquilo com intenção do tipo, poxa, essa pessoa às vezes está precisando só ser ouvida um pouco, assim, vou ouvir. E esse teu tipo, vou ouvir essa senhorinha, esse senhorzinho, já é a sua doação de tempo, a sua doação de amor naquele dia, sabe? E isso ajuda no seu processo de cura, né? Porque aí você exercita a sua paciência, exercita o seu olhar pro outro. De repente para refletir que daqui a um tempo você pode ser esse senhorzinho, essa senhorinha. Começa a refletir que todos somos um. E essas coisinhas assim, tá? Que são coisinhas que engrandecem muito a nossa jornada na Terra, sabe? Muito, muito, muito. E que são coisinhas que precisam ser exercitadas, e aí eu não tô nem falando aqui só da leitura de vocês, mas por todos nós, tá? Por todos nós, porque o nosso mundo tá bem desenhadinho pra gente ser bem egoísta. Pra gente simplesmente, por exemplo, nesse exemplo do metrô, o mundo tá muito desenhadinho pra gente entrar no metrô com o nosso fone no ouvido, enfiar a cara no celular e que se dane quem tá ao nosso redor, sabe? Não é? Então esse é um exercício que serve pra todos nós, né? Independente aí se encaixa ou não nessa história, tá? A mensagem dos arcanjos, duas aqui, ó, estilo de vida. Então aqui, ó, faça uma dieta saudável, durma adequadamente, faça exercícios regularmente para uma ótima saúde. Muito interessante aqui, né, porque a gente estava falando aqui de alguém com uma rotina desordenada, provavelmente, né. Sim, porque é muito comum, né, que esse comportamento aqui do Cavaleiro de Paus seja um comportamento indisciplinado, que só pensa no hoje. Então, porque a vida é agora e eu posso morrer a qualquer momento e que se dane, vou aproveitar a vida, é assim. Isso, né, traz aqui uma conexão com vícios e com comportamentos que atingem, sim, a saúde, né, claro. E olha que a espada, gente, saiu tão forte a coisa da espada pra vocês, né, ó. Lembra que eu falei
aqui você cai do cavalo para você se conectar com algo maior. E é isso aqui, ó. Abra suas asas. Não se detém agora. O momento é perfeito e você está pronto para voar muito alto. Você percebe que na hora em que você desenvolve essa clareza, esse senso de justiça, esse senso de valor, esse alinhamento, essa maturidade, aí sim você está pronto para voar muito alto. Por quê? Porque você cria maturidade para voar muito alto, entendeu? Que processo. Isso aqui é um desenvolvimento de liderança, assim. Um desenvolvimento divino de alguma liderança, né? Grandes coisas que vocês têm para fazer aqui. Todo poder carrega uma grande responsabilidade, né? Vamos lá, vamos ver aqui Anjos do Romance. Não, esse não lembro qual é o nome desse oráculo, mas tem a ver com romance. Não vi romance aqui, tá? Mas vamos ver o que tem aqui de mensagem. Um novo começo. Novas aventuras aqui, né? E aí, olha que interessante falar sobre novos começos aqui, porque de fato, você inaugura, se você é essa pessoa, obviamente isso aqui certamente atingiu seus relacionamentos, né? É claro, né? Provavelmente podia ser até que você estivesse vivendo padrões tóxicos, tá? De relacionamento aqui dentro dessa configuração. E com esse amadurecimento aqui, você tem a oportunidade de viver um novo começo, uma nova forma de se relacionar. É claro, né? Aqui é uma nova vida, é um novo eu aqui. Só lembra que essa velha vida, vamos colocar assim, faz parte de quem você é, tá? Aqui tem um sacode espiritual? Tem. Mas eu quero trazer também a perspectiva de que essa história faz parte de quem você é. Faz parte do seu caminho. E se você vai se tornar uma pessoa, ou está se tornando, ou se tornou, uma pessoa mais madura, um líder de fato líder na vida, e tudo isso é porque você teve essa experiência, entende? Lembra que eu comecei falando sobre a integração de sombra? É sobre isso. E aqui cabe autocompaixão. Sabe? Não é para ficar se julgando porque, eu fiz isso, fiz aquilo. Cara, você construiu o teu aprendizado. E aqui é muito bonito e eu quero elogiar isso porque, assim, você podia só ficar batendo cabeça, tá? Ficar para sempre ali naquele orgulho, naquela postura. Mas não. Aqui você escolheu amadurecer. E não é fácil escolher isso, tá? Não é fácil. Se você é essa pessoa que está ouvindo essa leitura, você sabe disso. Né? Então, assim, não é para qualquer um, tá? É isso. Seja muito feliz, então, aí, tá? Com todo esse brilho que você tem. Que esse brilho ilumine o mundo, né? Como você é capaz de iluminar. Porque aqui você é uma pessoa capaz de influenciar e liderar muitas outras. Olha como você pode usar isso de uma forma incrível, incrível. Que seja assim, tá? Amém. Um beijo, até a próxima. Oi pra você que escolheu o coração, linda, né, gente? Eu tô apaixonada. Isso aqui foram uns enfeites de Natal que a Dinda da minha filha fez com ela. Não é lindo? Coisa mais preciosa. Aí eu usei aqui pra nossa leitura, né? De dezembro, né? Estamos aí pertinho do Natal. Inclusive, Feliz Natal pra você, tá? Vamos lá? Pra leitura de vocês, queridos do grupo 2, me coloco aqui como um canal para receber uma mensagem que seja luz na sua vida, que colabore de alguma forma, nem que seja uma frase, uma palavra, que às vezes te ajuda aí a acessar alguma questão do seu inconsciente que pode iluminar a tua jornada. Amém, está feito. Não esquece o seu like, tá? Depois mostra esse vídeo para alguém que você acha aí que pode se beneficiar com essas informações, tá bom?
Vamos lá? Arcano maior. Para quem escolheu o coração. 2, né, gente? Foi assim na 1 também, né? Eu quero um arcano, vem 2. Julgamento com carro. Você estava achando que alguma coisa tinha morrido, tinha acabado na sua vida? Então, parece que não. Ou se você parece que algo acabou na sua vida, isso foi o teu próprio renascimento, né? Aqui, porque o que temos? Julgamento, que é uma carta que fala sobre renascimento, junto com o carro, que é uma carta que fala sobre triunfo, sobre movimento, né? Alguma coisa que anda na tua vida. Começamos muito bem, né? Porque aqui é muito uma situação mesmo de... O que tá me passando mais forte aqui é isso. Alguma coisa que você achava que não ia dar pé. Algum projeto que você tentou, não foi. Alguma coisa na sua vida que você investiu e não foi. Você já deu como morto. E aí, do nada... Porque assim, a carta do julgamento é do nada. Do nada. Do Neida, que a gente brinca, né? Do Neida, o negócio ressurge e vrum, aí também vem com tudo, né? Vamos ver o que mais? Tô curiosa aqui com a opção 2, vamos ver. E aí, paciência comigo, porque eu ainda não me adaptei a essa ferramenta nova aqui de... Né, no mês passado a minha quebrou, eu comprei esse troço, esse suporte aqui do celular, e assim, eu ainda não me entendi muito bem ainda não, tá, com isso. Então, paciência aqui comigo, espero que fique bom. Vamos lá, o que tem pro grupo 2 aqui? Diabo saiu na 1, tá? Oito de ouros com 9. Será que é a continuação da 1 aqui? 9 de copas. Que isso? Pode ser, tá? Vou falar pra vocês que de alguma forma pode ser, sim, a continuação da 1. Pode ser. Esse diabo saiu bem forte lá na 1, né? Deixa eu te falar uma coisa, sabe por que algo não aconteceu antes? Porque não era bom para você na época. Ou aqui você não estava preparada para essa situação, né? Por quê? Porque você tinha ainda sombras aqui para integrar. A opção número 1 fala sobre essa integração de sombras e de uma sombra relacionada à necessidade de controle, a uma coisa muito egóica. E aí eu não sei, tá? Eu tô falando isso pra você sentir se a 1 fala com você, porque de repente a 1 tá contando a primeira parte da história aqui, pode ser pra alguém, tá? A questão, ou aqui você tava lidando com alguém que tava muito na sombra, pode ser também, ou com alguma situação. Gente, aqui o que acontece? É você entender que se alguma coisa não aconteceu em determinado momento, é porque essa coisa, ela estava com uma energia ruim. E estava numa energia ruim, por quê? Porque ela estava assim com vícios, ela estava com alguma coisa que você não sabia, ela tava estranha, não tava boa, não tava, entendeu? Não ia ser bom pra você se acontecesse naquela hora. Seja porque você, com as suas sombras internas, não saberia conduzir essa situação da melhor forma, né, para de fato lidar com o potencial maravilhoso que essa situação tem, ou a situação estava precisando se ajustar, né? É engraçado, eu ouvi isso hoje, eu ouço, né, sobre, e eu sempre falo isso, né, eu ensino sobre manifestação e eu estudo sobre manifestação todos os dias. Tá? E no meu estudo de hoje, falava sobre isso, porque às vezes as coisas não se manifestam na nossa vida, não porque a gente não tá pronto, mas porque a situação não tá pronta. E aí a gente tem que saber esperar. Entendeu? Porque senão você pega um negócio
que tem um potencial maravilhoso e o potencial vai embora, né? Porque tem alguma coisa ali que não tá alinhado ainda, certo? Só que aqui alinha. Aqui alinha lindamente. Olha aqui. E foi assim, olha que coisa, olha que simbólico. Preste atenção nessas cartas. Sabe o que eu vou botar aqui na descrição do vídeo? Além dos vídeos dessa alunação, que são então o Bússola Lunar, que eu te aconselho a ver, eu dou um panorama da alunação inteira, o Ativação Lunar, em que eu falo especificamente sobre manifestação, e dessa vez muito, porque foi lua crescente em peixes, então eu falei muito sobre o alinhamento com o espírito, então vale lá ver. Vou botar a meditação que veio junto com a Ativação Lunar, e vou botar o vídeo antigo que eu tenho falando sobre esse tarô do Pequeno Príncipe, gente. Eu lembro que eu até fiquei emocionada quando eu fiz esse vídeo, assim. Pra quem quiser, tá? Enfim, e os outros links todos, né, gente, que tem aqui pra vocês darem uma olhada, tá? Eu sempre preparo essa descrição do vídeo, assim, com muito carinho pra quem quiser aprofundar em tudo, né? Seja em conteúdo, seja no meu trabalho, tá? Então, olha com carinho também. Presta atenção aqui na simbologia. Alguma coisa foi sendo trabalhada, né, com dedicação, com carinho, com cuidado. Você percebe que para existir esse jardim florido do 9 de copas, o 9 de copas fala sobre realização de sonhos. Mas olha que simbólico, tá vendo a roseira bem linda aqui? Para ela existir, precisa disso. Entende? Precisa cuidar da terra, precisa cuidar da flor, precisa regar, precisa cuidar, precisa ajustar. E aqui, né, não é que a situação tinha acabado, a oportunidade tinha acabado, não. Ela estava se desenvolvendo, né? As ervas daninhas, aqui a carta do diabo, é muito as ervas daninhas, né, simbolicamente aqui nessa leitura, estavam sendo retiradas para que essa situação ela florescesse com tudo de bom que ela tem. E aqui esse tudo de bom nada mais é do que um 9 de copas, realização de sonhos, satisfação, tá? Com 10 de ouros. Abundância, estrutura, legado, entende? Essa opção pode mesmo falar com a número 1, porque na número 1 tinha o rei de espadas e tinha a simbologia da espada muito forte, né? E aqui a gente tem a rainha de espadas, tá? Tá me vindo aqui, pode ser para alguém, que na número 1 a gente tinha um aspecto do masculino, porque lá tinha essa energia masculina muito forte, e aqui a gente tá lidando com o aspecto feminino, pode ser também. A rainha de espadas, ela tem o discernimento das coisas aqui. Então, quer ver uma história que eu tô vendo aqui? Uma história que eu tô vendo aqui é, por exemplo, uma situação que você queria, você desejava, sim, só que você, com clareza e discernimento, olhou e falou assim, peraí, essa situação não tá boa pra mim. Eu vou cortar isso da minha vida. Porque não é isso que eu quero manifestar. Né, aquela coisa, e aí eu não sei em que situação você tá, às vezes essa leitura, ela tá te trazendo essa reflexão. Pode ser que você esteja aqui, ó. Tá? E aí, assim, a rainha de espadas é alguém que vai fazer uma lista. É uma lista mesmo. Você pega um papel, você vai listar prós, contras de alguma situação na sua vida. Lista prós e lista contras. Aí você analisa. Mais do que isso, né? Se você já tiver ainda mais ali maduro nas suas questões de construção e protagonismo da sua vida, e se não tiver, você pode me procurar, porque eu posso te ajudar com isso na mentoria, você vai olhar para o seu quadro dos sonhos e vai se perguntar, essa situação, ela está compatível
com o que eu desejo manifestar na minha vida? Então, por exemplo, se isso aqui é um relacionamento, e se for um relacionamento, apresentou sintomas tóxicos, certamente, porque, né, carta do diabo aqui, tinha alguma coisa estranha, tinha alguma coisa que não estava muito clara, estava ruim, você olha para o relacionamento que você quer ter, que assim, 9 de copas com 10 de ouros, você fala, gente, essa pessoa não é compatível com o que eu quero manifestar, então não pode ficar na minha vida, não tem condição, certo? Ou se isso aqui é um trabalho também, e aí assim, se é um trabalho, é você satisfeito nesse trabalho, feliz nesse trabalho e abundante, próspero nesse trabalho. Você olha para aquele trabalho e pensa, peraí, nesse trabalho o ambiente é estranho, e aqui, ó, interessante, né, no fundo do deck, deixa eu mostrar para vocês, 5 de paus, uma carta de conflito. Então, por exemplo, se era um relacionamento, de repente é uma pessoa que, nossa, toda hora vocês brigavam, não tinha paz, um estresse. Ou tinham outras pessoas envolvidas, sabe? Aquela coisa tipo assim, tem que ficar competindo pelo ser humano. Essas coisas. Ou se é um trabalho, um ambiente com colegas, né? Umas serpentezinhas no caminho, né? Enfim. Adapta aí para sua situação, né? Porque aqui pode ser qualquer coisa, tá? E aí você se posiciona, né? Porque assim, você é protagonista da sua vida. Você sabe o que você deseja manifestar na sua vida, certo? E você sabe que aquela situação, ela é incompatível com o que você quer manifestar. Então o que você faz? Você faz alguma coisa por isso? Aqui no caso, eu vejo que vocês cortaram uma situação. Porque essa leitura, ela começa dizendo aquilo que você, e veio isso muito forte pra mim, né? Aquilo que você achava que estava morto, aquilo que você tinha dado como acabado. Porque assim, gente, a Rainha de Espadas, ela corta. Ela corta e acabou, entendeu? Ela não deixa que a emoção domine. Então, assim, o que ela faz aqui é analisar mesmo o que eu tô falando, fazer uma lista de prós e contras. Vai doer. Ela tá olhando lá na frente, entendeu? Vai doer por um tempo, beleza, mas assim, dói muito mais você estar numa situação em que te aprisiona, né? E que, porque te aprisiona, te impede de viver o que você realmente quer. Certo? Então, é assim que ela pensa. E aí, é meio que, é bem racional mesmo, entendeu? Só que aqui a gente tem uma surpresa, tá? Porque meio que assim, eu acho que vocês pensaram, olha, essa situação não é pra mim. Só que a sensação que eu tenho, e a gente vai confirmar um pouco mais, tá? Aqui. A sensação que eu tenho é que, a partir do momento que você corta, você reposiciona a energia. Tá? Porque o que tem que ser tem muita força, né? E às vezes o que muda uma situação e o que faz ela evoluir é justamente a sua capacidade de dizer não pra ela. Já viram isso? Porque quando você se posiciona e diz que não, às vezes você inicia um processo de cura. Às vezes você inicia uma mudança. Entende? Não que você tenha que esperar por isso, né? Como Rainha de Espadas, realmente não está esperando por nada disso. Por isso que é uma surpresa. Por isso que o julgamento com o carro aqui, porque você já tinha finalizado isso na tua cabeça, entendeu? Mas a situação ressurge aqui, tá? E aí ressurge alinhada com o que você tinha, olha aqui, tá até um caderninho aqui, né? Com o que você tinha aqui no seu caderninho de manifestação. Você já tem seu caderno de manifestação? Importante. É um bom guia no processo de decisão da vida. Vamos ver o que é mais aqui? Vamos entender. Olha, voltando-se pra dentro. Gente, aqui, olha. Nossa! Tô lidando com pessoas muito alinhadas aqui, mas muito alinhadas, cara. Muito alinhadas.
Porque o alinhamento, ele não é sobre você não lidar com situações desafiadoras, tá? Às vezes as situações desafiadoras aparecem justamente para você fortalecer a sua vontade, né? O nosso não querer também tem muita força, tá? Eu sempre falo isso aqui, se você aceita, por exemplo, em termos de manifestação, né? Você quer um 9 de copas com 10 de ouros. Aí você vai lá e aceita um troço diferente disso. Cara, você tá dizendo pro universo que você se contenta com aquilo, que pra você aquilo ali tá bom. Agora, se a vida vem pra você com um troço que você não quer, porque aqui no 4 de copas é aquela taça que você não quer, né? Aí você olha assim e fala assim, não é isso que eu quero. Eu quero isso, isso, isso e isso. Então, não era esse lugar. Aí você percebe o seguinte, no fluxo dos acontecimentos, se não está fluindo as de copas, indo com a correnteza, né? Se não está fluindo, se não está no fluxo, não é para ser. Então, o que eu faço? Eu me alinho, voltando-se para dentro aqui, eu me alinho, e aí, vai no vídeo, tá? No vídeo da Lua Crescente, né, da ativação lunar, que tá aqui na descrição. Vai na meditação, porque talvez você esteja nesse passo aqui, ó. E a meditação que eu gravei, ela é exatamente isso aqui, tá? Você se alinha, você deixa aí o que não é pra você. E você entende que o que é seu flui. O que é o seu caminho é fácil, é abundante, é fluido. O que é seu caminho não envolve esse desgaste, sabe? Essas serpentes, essa competição, essa ladainha, essas intriguinhas, esse trocinho. Não envolve isso. Não envolve. Entendeu? O que é seu flui para você. Você não persegue, você atrai. E aqui eu tô lidando com pessoas que ou já entenderam isso, ou estão entendendo isso agora, ou sei lá, sei lá, em que momento você tá aqui. Eu tô te contando o processo inteiro. Então assim, você tá numa situação, não sei em que situação você tá numa situação que, cara, é pesada, sabe? Tem conflito, ai, gente, cara, não fica aqui, porque você tá num mal-estar absoluto, né? O que você tem que fazer? Você tem que olhar para dentro, olhar ali para por que eu tô me alinhando? A pergunta é muito essa, né? O que em mim está atraindo essa densidade? Aí você trabalha interiormente, especialmente na lua minguante, tá? Que tá vindo aí, né? Esse é o nosso oráculo de lua cheia. Na semana que vem tem lua minguante, e aí você me segue lá no Instagram também, que eu falo bastante sobre isso lá. Enfim, né, e trabalho isso tanto na comunidade 13 Luas, quanto e muito mais profundamente na mentoria, tá? Mas é você entender que chega, né, especialmente na lua minguante, você se pergunta, o que em mim tá alinhado com essa energia densa? E vai se alinhando, porque a sua função é se alinhar para atrair o que de fato é para você. 9 de copas com 10 de ouros. E aqui eu também devo estar lidando com as pessoas que já fizeram isso. Né? Então assim, você já deixou ir uma situação, né? Você já seguiu o fluxo. E aí, o que eu tenho para te dizer? Pode ser que essa situação volte, mas volte alinhada, tá? Pode ser. Ou pode ser que o fato de você deixar essa situação desalinhada ir abra caminho para uma situação alinhada. De qualquer forma, o que tem aqui é o renascimento do teu sonho, né? Do que você realmente quer.
tá? Isso aí para todos os casos, né? 9 de copas com 10 de ouros. Você abre espaço para manifestação do que você realmente quer. Quando você escolhe cortar uma situação que está desalinhada, né? Então, ou essa situação volta alinhada, ou você atrai uma nova situação alinhada com o que você deseja, tá? O processo é todinho esse, tá bom? Vamos ver aqui uma mensagem dos arcanjos para vocês. Clarividência. Estou ajudando a sua visão espiritual a despertar totalmente para que você possa ver claramente o amor celestial. Então, quando a gente segue o fluxo, né? Tem a ver com isso. Né, o Ás de Copas aqui com o indo com a correnteza é entendendo, né? Tá muito simbólico isso aqui, né? O indo com a correnteza e o deixando ir, entende? É você se deixando levar pelo fluxo, basicamente. E isso você vai percebendo intuitivamente, né? Então, assim, você começa a enxergar as situações de cima. Olha que interessante essa Rainha de Espadas, porque ela tá em cima. Ela vê com clareza a situação, ela vê de cima. E ela vê de cima por quê? Nesse processo de clarividência. Então, uma coisa bem legal aqui de fazer, percebe essas cartas aqui, ó. É você falar pro Criador: Criador, me mostra. Me mostra o caminho que me leva à realização dos meus sonhos. Vai lá na meditação que eu gravei e intenciona isso, tá? Porque aí você vai ser levado pro que realmente é pra você, tá? Aí é muito interessante isso, né? É muito legal, assim, porque as pessoas no geral ficam ali, né? Se desgastando, enfim. Quem nunca também, né? Porque obviamente eu já fiz isso na vida, né? É muito interessante, porque as coisas são tão fluídas, são tão tranquilas, tão, sabe? Né? Aí tem gente que chama isso de sorte. Não é sorte não, gente, é alinhamento. E é alinhamento consciente, né? Anjos da abundância para vocês. Que isso? Parabéns! Gente, vocês estão ganhando uma estrelinha aqui. Olha isso, a carta fala parabéns. Parabéns, né? O fluxo de abundância te espera. Esse é o resultado do seu foco positivo e esse alinhamento, né, da sua ação baseada na guiança divina. Tá? Oh, cara, olha isso. Aqui vocês entenderam. É assim, se isso aqui não tá fluindo para mim, é porque não é o melhor para mim. O que eu faço? Eu deixo essa situação ir, eu abençoo e solto. É muito isso, tá? Eu abençoo e solto, sabendo que a vida está me levando para uma situação mais alinhada. Pode ser essa situação que você está deixando ir? Pode. Pode ser que ela volte alinhada? Pode. Mas isso também não importa, porque isso aí você entrega para o universo. Entende? Solta. E aqui você ganha. Parabéns, por quê? Porque aqui você completa um ciclo inteiro de cocriação e vai descobrir como é gostoso. Gostoso estar alinhado com o universo. Que aí você vive o quê? O que você merece, né, meu amor? 9 de copas com 10 de ouros, né? Vamos ver aqui o oráculo do amor para quem é romance. Chamas gêmeas aqui. Então, enfim, não tem muito o que dizer, né? Se isso aqui for uma manifestação do amor, você está sendo encaminhado aí para uma conexão de alma que é extremamente forte, que é a conexão de chamas gêmeas aqui. Olha que lindo.
Eu não vou entrar em detalhes sobre essas coisas enfim, do que é a classificação de chamas gêmeas ou almas gêmeas, enfim, tá? Porque eu realmente eu não tenho capacidade, tá, de falar sobre isso, não me sinto capaz, tá? Eu teria que estudar muito mais isso para eu me sentir segura para falar sobre esse assunto, mas essa carta, ela me traz paz. Olha aqui, tem uma pomba aqui, tá vendo? Aqui tem uma flor que sai desse coração, né, dessas pessoas que estão ali juntas, enfim. Uma coisa que eu já ouvi falar, que eu acho muito bonita, é que as chamas gêmeas têm um propósito muito grande com a humanidade, né? Então, assim, teoricamente, quando os chamas gêmeas se encontram, elas estão elevando a frequência do planeta. Mas, de novo, tá, gente? Eu realmente nem me sinto confortável de ficar explicando sobre isso. Quem sabe um dia, né? Tá bom? Ai, parabéns pra vocês. Que leitura, hein? Bonito, bonito. Um beijo, sejam felizes. Opção número 3, sejam muito bem-vindos então à leitura de vocês. Eu aqui apaixonada. Que a minha filhota fez com a agenda dela. E eu peguei para usar aqui na nossa leitura, que tá pertinho do Natal, né? Essa leitura aqui em dezembro. Vamos lá? Deixa seu like, tá? Por favor. Depois você compartilha esse vídeo com alguém, se você achar que vale a pena, tá bom? Se inscreve no canal, né? Enfim, essas coisas. E eu me coloco aqui como um canal de transmissão de uma mensagem que seja a luz na sua vida, nem que seja uma frase, né? Em leitura coletiva é interessante isso, né? Às vezes é uma frase, às vezes é uma palavra, uma sacada, né? Um negocinho que já colabora aí com o teu processo de despertar de consciência, né? Vamos lá, grupo 3. O que temos para vocês? Qual é o arcano maior regendo essa leitura? Diabo com eremita. Esse diabo saiu lá na leitura número 1. Ele saiu de alguma forma também na leitura número 2. Estamos falando sobre sombras, né? De alguma forma nessa temporada de leituras aqui. Como eu falei lá na 1, né, o diabo, ele veio nessa mesma posição, mas ele veio acompanhado da temperança. O diabo fala sobre as nossas sombras, né, e, enfim, nós temos as nossas sombras, certo? No processo de despertar de consciência, o que acontece não é eliminarmos as nossas sombras, o que acontece é a gente olhar para elas, né, dar nome a elas e desenvolver ferramentas que façam, né, que iluminem essas sombras, certo? E isso se faz realmente num processo de autoconhecimento, né? O eremita vem aqui fazendo o quê? Iluminando essa sombra, né? O eremita é o momento em que a gente olha para dentro. É um momento muito especial, assim, da nossa jornada, porque é muito o momento em que a gente para de ficar culpando os outros, né? Sabe aquela coisa do outro que é sempre tóxico, né? E a gente olha e fala assim, peraí, se eu só tô atraindo coisas e situações tóxicas, assim, o que tem de tóxico em mim que tá compatível com essa energia? Essa pergunta muda tudo. Muda tudo. Porque é a partir dessa pergunta que você de fato muda a sua realidade, né? Então, assim, você começa a olhar para dentro de você e olhar para o que em você tá ressoando com alguma energia densa que pode estar presente na sua vida, tá? E o eremita é justamente isso. O eremita é quando a gente entra na nossa caverninha, a gente passa um tempo em solitude, olhando para dentro da gente, fazendo um trabalho profundo de autoconhecimento. Iluminando, tá vendo? Ele tá aqui, né, com a lamparina, né? Iluminando as nossas sombras, olhando para elas, aprendendo, né? Tirando ali, olhando para as situações, para os nossos comportamentos, para nossa história, para tudo isso e
digerindo e ressignificando e extraindo os aprendizados e a partir disso se tornando mais sábio, né? Porque o eremita é uma carta que fala sobre sabedoria, tá? Então é um processo bonito, é um processo corajoso. Eu acho, gente, eu acho tão bonito, porque assim, na hora que a gente para de procurar as respostas fora da gente, a nossa vida muda completamente. Pergunta como é que eu sei. Tá? Se precisar de suporte nesse processo de autoconhecimento, saiba mais sobre o meu trabalho aqui nos links na descrição do vídeo, pode ser que eu possa colaborar de alguma forma, tá? Vamos ver o que mais. Grupo número 3. Olha, As de Ouros. Cavaleiro. Olha, Cavaleiro de Ouros com Eremita. Eremita 2 vezes na leitura. E vocês? Ui, não, foram muitas. Peraí que eu ia falar uma outra coisa que eu não falei aqui. Que eu tô me acostumando com essa ferramenta aqui, desse suporte desse celular, tá? Então, paciência comigo. Que eu ainda não me entendi muito bem com esse suporte. Então, sei lá. Esse vídeo ainda não vai ficar na qualidade que eu quero, entendeu? Mas vamos lá, né? Aquela coisa. Não vou deixar de fazer por causa disso. Inclusive, isso é importante, tá? É um aprendizado importante da nossa vida, né? Mais uma carta aqui, para opção 3. Sacerdotisa. Cara, vocês estão muito introspectivos. Mas isso é muito bonito, tá? Ó, Rainha de Paus no fundo do deck. Olha que interessante essa Rainha de Paus, ela olhando pra frente, olhando pro horizonte. Ui. Algo muito bom, novo, sólido, consistente na sua vida está nascendo, tá? A partir dessa decisão de olhar para dentro, de integrar os seus aprendizados, né? O Cavaleiro de Ouros, olha só que interessante, ó. Olha a simbologia. Ele está aqui, ele está parado, ele parou. Aqui tem a ver com a jornada de quem parou. É assim, peraí. Isso é muito legal, assim. Isso é muito contrafluxo, entendeu? Por quê? Porque o mundo não quer, o mundo não permite muito que a gente faça isso, tá? A gente só faz isso aqui só se a gente se comprometer com isso, tá? Senão você não para nunca. Você continua sendo levado pela manada ali, ó, sem, né? Vai sendo levado pelo automático, não para pra pensar, entendeu? Meio isso. Então isso aí que vocês estão fazendo, cara, é de uma sabedoria absurda, tá? Que é assim, peraí, que bagunça é essa aqui na minha vida? Por que eu tô lidando com situações tão obscuras, né? Duvidosas, né? A carta do diabo aqui. Duvidosas, obscuras. Por que eu tô atraindo as pessoas erradas, né? Pessoas. Por que eu tô atraindo essa toxicidade pra minha vida? O que tá acontecendo? Para tudo. É muito isso aqui. Para tudo aqui. Né? E o Cavaleiro de Ouros é alguém que para. O cavalo dele está parado. E peraí que eu vou estudar esse negócio aqui. Porque eu não tô gostando do que eu tô construindo. Tá estranho. Não tô curtindo o que eu tô construindo. Eu quero construir, não é isso. Eu quero construir uma coisa diferente. Eu quero construir uma coisa sólida. As de Ouros. Olha aquele segurando a moedinha, tá vendo? Não é essa vida zoneada que eu quero, entendeu? Não é isso que eu quero. Eu quero um negócio direito na minha vida. Eu quero uma terra fértil. Eu quero, né, uma terra fértil, um trabalho, um relacionamento, uma vida fértil. Então, para tudo aqui que não é isso que está acontecendo e eu preciso entender por quê, o que está dentro de mim aqui que eu preciso iluminar, né, para poder criar uma vida de valor. É muito sobre isso aqui, tá?
Eu quero valor na minha vida. Eu quero ser um homem ou uma mulher de valor. Tá? E aí aqui existe uma coisa, olha que interessante, né? A gente tem livro aqui. A gente tem o Eremita 2 vezes, que fala muito também sobre aprendizados. E a gente tem a sacerdotisa com o livro aqui, sabe? Aqui eu tô falando com gente que ou já está mergulhando no autoconhecimento, ou essa leitura pode abrir o olho para isso. Do tipo, olha, para você mudar a sua realidade, você precisa parar tudo agora e olhar para dentro. A sacerdotisa vem aqui como um arcano que também fala sobre olhar para dentro, tá? Mas aqui tem um aspecto muito forte de conexão com a espiritualidade, tá? A sacerdotisa vai falar sobre isso. O eremita também, tá? Pode ser não, né? É muito comum que as coisas estejam ligadas, tá? Por quê? Porque aqui é o momento em que são 3 cartas de silêncio. 2 eremitas e uma sacerdotisa, que é o momento em que você silencia. Você pausa, você silencia. E sabe o que acontece quando a gente silencia? A gente escuta Deus. É isso que acontece. É inevitável. Porque a voz de Deus tá no silêncio, sabe? Eu tenho um texto sobre isso, assim, que eu falo, a voz de Deus sussurra. Se a gente tá na doideira, carta do diabo é doideira, né, na vida. Você não escuta, entendeu? Você não escuta. Tá? Então, é muito comum que na hora que você se recolhe, na hora que você fala, peraí, eu vou parar tudo e vou olhar pra dentro, é a hora em que você se conecta com Deus. E isso desencadeia todo o seu processo de despertar de consciência e consequente cocriação da sua vida. O que é a cocriação? Cocriar com Deus. Aqui na descrição tem os vídeos dessa alunação, né? As leituras desse mês estão falando muito com isso, obviamente, óbvio, né? Porque a alunação escorpiana tá aí. E as séries aqui do canal são baseadas na energia da alunação. Então é óbvio que uma coisa vai falar com a outra, né? Aqui tem os links na descrição, tanto para o Bússola Lunar, que vale a pena assistir com a guiança toda energética dessa alunação. Tem o Ativação Lunar, que foi baseada na lua crescente em Peixes, e aí a gente está falando lá sobre manifestação, sobre cocriação, que veio acompanhada de uma meditação, tá? É justamente que fala ali com esse alinhamento, tá? Então pode ser bem útil aqui para vocês nesse processo de interiorização de vocês, tá? E vocês estão certinhos de pararem tudo. Outra coisa, vai sem pressa. Vai sem pressa. Pensa comigo, quando você estava tendo pressa, deu certo? A carta do diabo me conta que não. Então tenta diferente, sabe? Eu tô falando isso, sabe por quê? Porque, cara, que o mundo não te deixa em silêncio, né? Não é à toa, né, que isso acontece. Não é à toa. O mundo... Olha pro mundo. A melhor coisa que você faz na sua vida é ir no contrafluxo, cara. Porque olha pro mundo. Olha como tá. A melhor coisa, se você tá sendo muito normal no mundo, assim, é muito possível que você esteja no caminho errado. Você tá encaixadinho ali, normalzão com a galera, a gente tá estranho. Estranho. Porque o normal do mundo não tá saudável, entendeu? Não tá.
E não sou eu que digo isso não, tá? Quem diz isso são dados estatísticos, tá? Porque eu sou dessas, eu gosto de dados. Tá? E nos últimos congressos que eu fui, porque eu sou dessas também, tá? Não fica achando aqui que eu tô aqui chutando coisa, não. Eu estudo esses negócios, entendeu? Nos últimos congressos que eu fui, todos eles são unânimes em dizer a preocupação com a saúde mental e todos os dados de questões relacionadas a isso que a gente tem. E as projeções são tenebrosas, tá? Então, assim, se você, né, porque eu tô falando isso, porque assim, isso aqui é uma decisão difícil de fazer no mundo que a gente vive. É tipo assim, eu quero ficar sozinho um tempo para olhar para dentro, para me aperfeiçoar, para mudar os meus padrões, para não sei o que, para ser melhor, para criar uma vida de valor para mim. O que vai ter de gente te enchendo o saco não tá no gibi, cara. Ai, fulaninho tá estranho. Ai, não sei o que não, entendeu? É impressionante, assim. Tá? Então eu tô falando tudo isso pra te encorajar. Te encorajar aí na contramão. Tá? Tô te encorajando. Vamos ver o que mais. Isso, ó. Lembra que eu falei, ó? É olhar longe. Tá? Olha que coisa. Aqui, pra vocês, Espírito Brincalhão no fundo do deck. Aqui a gente tá pegando uma parte da leitura que tá explicando o que tava desequilibrado na tua vida. Com essa carta do diabo. Sabe o que tem aqui? Aqui pode ter a galera workaholic que tava achando, que tava abafando. Tá? Nossa, eu tô vendo isso aqui muito claramente, tá? Especificamente. Essa é uma parte muito mais específica da leitura. Espero que a leitura até aqui tenha te servido para alguma coisa. E agora a gente vai para uma parte que pode ser que não seja para todo mundo, tá? Eu sinto assim aqui. Mas aqui pode ter caso, tá, gente? De burnout, essas coisas. E tava achando que tava certo, né? Às vezes, por um comportamento assim, ambicioso, no sentido de não equilibrar as coisas e prejudicar a própria saúde por causa disso. Às vezes entrando em conflitos desnecessários. Sabe aquela coisa de não saber escolher as próprias batalhas? Aí o que adianta você alcançar o cargo tal, o salário tal, não sei o que tal, não tal, entendeu? O status tal, sabe? E você tá sem saúde, ou às vezes você sacrificou a tua família, ou às vezes, entende? Às vezes quando você percebe, você não nutriu suas relações, entendeu? Aqui tem muito você gastando energia de uma maneira desequilibrada, né? E esquecendo que a sua vida é construída por pilares e todos eles importam, tá? Aqui é um caminho, né, em que a proposta desse teu mergulho é reencontrar a leveza, tá? Porque aqui ficou pesado. Ficou pesado e isso tem consequências. E você sabe já que tem consequências. Porque foi o momento que você falou, peraí. Para tudo. Para tudo que tá difícil, isso tá estranho. O que tá acontecendo aqui? Que eu preciso rever o que tá acontecendo. Eu preciso rever o que eu tô construindo.
É muito momento de vocês. Aqui, inclusive, tem gente, eu tô vendo isso aqui, que pode, sei lá, decidir se mudar, sabe assim, mora na cidade, paga super caro, né? Aí tem um estilo de vida super estressante, assim, cidade grande, não sei o que lá, a pessoa decide ir morar mais no interior pra ter uma paz, uma qualidade de vida, pra ter um quintal, sabe? Tem isso aqui pra alguém. Né? Tipo assim, chega, não quero, eu quero viver de uma forma mais simples. Aqui tem muito isso, tá? Pra alguém, de novo, né? Isso é muito específico, assim, mas pra alguém tem uma coisa assim, sabe o custo do status? Porque o status custa, né? Sabe? Então, assim, o quanto tá me custando manter um padrão de vida que nem tá me fazendo feliz, entendeu? Pode ter essa reflexão aqui pra alguém. Tá? E aí, assim, eu quero viver numa casinha branca na fazenda, sei lá. Como é aquela musiquinha? Uma casinha branca, varanda, um quintal e uma janela pra ver o sol nascer, pode ser? Tá me vindo muito forte, assim, questões com saúde, tá? Não sei, né? Mas pode ser. O Ás de Ouros tem isso também, né? As cartas de ouros, elas falam sobre estrutura, sobre matéria. E a gente entende por matéria também o nosso corpo físico, tá? Então, para alguém aqui pode ter uma questão, pode ter pego aqui, na saúde física mesmo. E, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo? O que adianta eu ter essa grana no banco e não tenho saúde para usufruir? Né? Então, aqui tem uma reavaliação nesse sentido, tá? Deixa eu tentar aqui. Trazer uma coisa mais ampla, né? De uma forma mais ampla, assim, tem isso, né? De eu tô carregando o mundo nas costas, por que eu tô. Aí vamos lá, tô carregando o mundo nas costas. Fazendo malabarismo, não sei o que, me virando, mas por quê? Por que eu ajo assim? Tá? E aí é uma reflexão que às vezes fala sobre questões suas, sombras suas, que precisam ser olhadas e curadas. Por que eu tenho necessidade de fazer tudo sozinho? Às vezes isso é uma questão que aconteceu na sua vida, um trauma, um negócio, você vive no seu sistema de alarme. Tem um vídeo aqui sobre os espaços seguros nas relações, que é um vídeo em que eu falo sobre o sistema de alarme, sobre o sistema de segurança emocional, enfim. Isso é neurológico, sabe? Pode ser interessante ver para entender, assim. Né? Porque às vezes é um padrão que você carrega por uma necessidade de sobrevivência, pode ser, tá? E aí você começa a tomar, né, com dois eremitas aqui, você começa nesse processo de autoconhecimento a entender, olha, eu tenho esses sistemas de regulação, os hormônios que são ativados quando eu estou em determinada situação, o que isso faz com o meu corpo, o que faz com a minha saúde mental, né? Você começa a entender e a conectar as coisas e isso faz com que você crie uma vida, rei de paus aqui, com o Criador você cria uma vida sustentável, né? Gente, tô vendo muito alguém indo morar num lugar assim, de interior, sabe? Eu tô vendo muito isso aqui nessa leitura. Se for você me conta. Tô vendo muito isso. Tipo, não quero ficar perto da terra, sei lá. Tem um quintal, tá? Pra alguém vai ser isso mesmo, pra alguém isso vai equilibrar a vida, tá? Mas é sobre isso, né? Você entendendo que você precisa mudar a maneira como você tá levando a sua vida, porque do jeito que tá indo, tá o ó, né? Não tá bom? E foi o que eu falei lá no início, né? Assim, é muito legal, porque com esse nível de estresse e com o diabo aqui, cara, podia ser muito que você fosse essa pessoa que, ai, todo mundo me estressa, sabe essas coisas? Então assim, porque também, quando você tá com essa energia, você atrai isso, né? Ah, sabe aquela coisa que você pega o carro e, cara, você só encontra gente ruim no trânsito,
né? Enfim, aí tem aquelas coisas que você xinga as pessoas, aí fica buzinando loucamente. Você parece que... Aí você fica assim, meu Deus, parece que eu atraio esse tipo de coisa. Então, atrai mesmo, entendeu? Porque se você tá vibrando estresse e conflito, você vai atrair o quê? Você vai atrair estresse e conflito, né? Entende? A paz começa em você. E pode ser que você tenha começado a entender isso. Entendeu? Tipo, peraí, a paz começa em mim. A saúde começa em mim. A leveza começa em mim. Mudando o meu jeito, a minha vibração, eu vou atrair pessoas e situações alinhadas com isso. O Criador. Muito bom. É por aí. Independente de você se mudar aí para para uma casinha branca com janela para ver o sol nascer, o contato com a natureza é muito bom para você aqui, tá? Então, assim, mesmo que você more na cidade, enfim, tenta ter um tempo para se conectar com a natureza de alguma forma, num parque, né? Enfim, na praia, uma praça. De repente você pode ter uma plantinha na sua casa que você rega, sabe? Assim, se você tiver um pet, né? Pode ser bom, entende? Mas ter contato com a natureza aqui é interessante. Ter contato com alimentos, né? Que, enfim, sejam mais naturais. Quanto mais natural você for aqui, melhor. Né? Então, cuida disso na sua alimentação, cuida disso no seu dia a dia. Tenta deixar os seus pés descalços numa grama, sabe? Um negócio assim. E você vai ver o quanto isso vai aumentar a tua qualidade de vida, tá? Vou pegar aqui uma cartinha dos arcanjos para vocês. Paixão. Confie e siga a sua paixão renovada na sua vida amorosa e carreira profissional. E olha só que legal, né? A paixão aqui tem muito a ver com você encontrando um propósito, né? Porque aqui com essa carta do estresse e do diabo, não era o caso, tá? Nesse olhar para dentro, você pode descobrir alguma coisa que te traga bem-estar, sabe? Que te deixe em estado de flow, né? Que a gente fala, assim. O que é o estado de flow? Sabe aquela coisa que a gente faz, tipo eu com tarô? Sabe aquela coisa que a gente faz que a gente não vê a hora passar? Não vê, né? É o que acontece comigo real, assim, seja aqui, seja nos atendimentos, seja na comunidade, seja na mentoria. Pra mim, assim, eu trabalho com isso, gente, vocês não têm noção, assim. É um negócio que eu consigo trabalhar horas e horas e horas e eu não vejo passando, sabe? Eu tenho até que tomar cuidado com isso. Porque é um negócio que te ilumina, né? Não é uma coisa que te drena, sabe? Que é tipo isso aqui, né? Do estresse com o diabo, né? Não te drena. Na verdade, é algo que te ilumina. E olha que coisa. Essa energia, gente, não tem jeito. Ela se comunica com você em abundância, tá? Por isso que tem o Ás de Ouros aqui, né? Então, todo esse olhar para dentro aqui na sua vida te leva para um estado mais abundante na vida. Você não precisa viver assim, gente. Não precisa. Não tem necessidade, de verdade, cara. Assim, eu já vivi isso aqui, tá? Já vivi isso. Eu sei. E assim, eu também achava que só tinha esse caminho. Mas não tem. Não tem. A vida pode ser leve, sim. A vida pode ser feliz, sim. Você pode brincar com a vida, sim. Você pode ser apaixonado pelas coisas, sim, também. Você cria a sua realidade. Tá bom? E eu espero que, enfim, que o conteúdo daqui, né, e tanto aqui quanto lá no Instagram, te apoie nisso de alguma forma, tá? E se um dia quiser caminhar mais perto, só me chamar. Ó, vamos pegar aqui os anjos da abundância pra vocês.
aí, trabalho, né? Não é suficiente sonhar ou rezar, tá? Então, você tem que fazer o seu trabalho também, priorizando aquilo que é prioridade de fato, né? Então, se você quer ter, olha que interessante, né? Porque é assim que você floresce o teu campo, né? Engraçado, a gente tinha aqui o 8 de ouros com mais de ouros, né? Mas essa vida abundante, leve, você vê que aqui existe música, né? Existe tudo isso, tem a ver com a sua escolha diária, tá? Consistente, né? E alinhada ali com a vontade divina, né? Então, a gente está falando sim sobre fazer o seu trabalho em alinhamento com o Criador, tá? Talvez você descubra isso agora, talvez você esteja descobrindo, enfim. Mas também aqui a gente não está falando, e definitivamente a gente não está falando sobre ficar meditando sem fazer nada, tá? Porque aqui a gente tem a carta do trabalho e a gente tem o 8 de ouros. Então, assim, você trabalha, você constrói. A questão é como você estava construindo, com que energia você estava construindo antes e com que energia você vai começar a construir agora, entendeu? Aqui existe uma alteração energética, uma alteração de visão a partir desse mergulho, desse silêncio, entendeu? Mas não é uma coisa, talvez até, e eu tô pegando isso aqui, talvez alguém ache que esse negócio aí de alinhamento, não sei o que, é coisa de gente que, não tem trabalho, não tem uma louça pra lavar, umas coisas assim, sabe? Ou então, quer ver? Fulaninho fala isso porque tem uma vida tranquila, entendeu? Agora eu, que tenho esse problema, não sei o que esse, eu não consigo, não tenho tempo, não sei, entendeu? Sabe essas coisas que ainda vibra você buscar justificativas fora, tá? Então atenção pra isso, tá? Não sei se falou contigo. Vamos ver aqui sobre romance. O que tem aqui nesse oráculo para vocês? Duas coisas. Feche os seus olhos, né? E sinta aí aquilo que você deseja, tá? Aquilo que você deseja viver, tá? Aqui tem muito processo de cocriação também, tá? E outra coisa, não tome decisões baseadas no que você acha que, né? Baseado aí em culpa, enfim, né? Em coisas pesadas, tá? Às vezes, o que acontece? Você às vezes toma decisões nesse estado aqui, ó. E aí você não consegue avaliar as coisas de uma maneira elevada. Então, cuidado com isso aí também, tá? São as suas orientações aqui, né? Então, de repente, começar... Aqui tem muito isso, né? Tem muito com você começando a se conectar com o seu poder de cocriação, tá? E isso muda a nossa vida. Mas muda muito, gente, a nossa vida, tá? De verdade, de coração, assim. É um assunto, assim, que eu amo falar. Porque, assim, eu queria, assim, que todo mundo aprendesse isso, sabe? Porque, de fato... Isso leva a gente para outro patamar na vida, é outra forma de viver, sabe? E muito mais feliz, e muito mais leve, muito mais alinhada, sabe? É isso, tá? Sejam felizes, grupo 3. Um beijo, até a próxima.